E aí pessoal, beleza? Professora Juliana. E esse vídeo de hoje seria mais uma reflexão, né? Vamos fazer uma reflexão acerca de temas que eu gosto aí de estar pensando sobre, refletindo sobre, né? E algo que eu vejo muito na realidade do meu trabalho, né? Então eu deixo sempre a sexta-feira para fazer uma reflexão da semana, de todos os dias, baseado naquilo que eu vivi e baseado naquilo que eu vi, enxerguei dentro do meu trabalho, né, com os meus alunos e tudo mais. E hoje eu escolhi falar sobre o tema vitimização. Então, a primeira coisa que eu pergunto assim pra você é: você consegue se enxergar como vítima? Você se faz de vítima diante das circunstâncias? Ou você conhece alguém, né? Porque a gente, né, às vezes muito pensa que sempre lembra de alguém para os exemplos. Nossa, fulano ali, meu colega, né, aquele que senta ali do meu lado na sala, ó, o fulano professora, né? Aquele lá é mó vítima, né? Se faz de vítima, né? Ou meu irmão, meu pai, né? Enfim, você sempre tem alguém em mente, né? E lembra quando a gente descreve uma situação. Mas e a gente? Será que a gente já fez essa reflexão para pensar o quanto nós temos sido vítimas, né, diante das circunstâncias? Então, eu li um livro uma vez, né, eu li O Poder da Autorresponsabilidade do Paulo Vieira e eu me embaso nele, né, para começar e finalizar essa reflexão, assim, que ele diz que uma das coisas que ele fala entre, né, todas as coisas que eu aprendi no livro lá é que em vez da gente se fazer de vítima, nós devemos nos fazer de vencedores, né? E então a gente pode ver então por essa frase que a vítima seria quase que um contrário, um antônimo, né, de vencedor. Porque quando a pessoa se faz de vítima, ela tende a terceirizar, né, os problemas, as questões que estão acontecendo com a vida dela, né? Então, se ela passa por uma situação ruim, é culpa do trânsito, é culpa do governo, é culpa da professora que, né, não deu prazo para fazer o trabalho, ou é culpa do fulano. Nunca é culpa dela, nunca, nenhuma situação, né? E eu acho que a gente tem que ver o contrário. Quando a gente pensa em autorresponsabilidade, eu sou responsável, né, por aquilo que eu estou fazendo, eu estou vivendo, né? A gente vê que na grande maioria dos casos é nossa responsabilidade. Você só não vai ser responsável, por exemplo, numa situação de catástrofe, né? Aí deu um tsunami, né? E acabou com a minha casa, sei lá, né? Um vulcão entrou em erupção, né? Então, nessas catástrofes, realmente, né? Você não tem como prever, não vai ser culpa sua, tá? E não deixe que ninguém te culpe por isso. Mas, então, tirando isso, a grande maioria das coisas que a gente vive, a gente começa a terceirizar e se fazer de vítima, né? E o que acontece, né? Como é que é o ciclo aí, né, dessa vitimização? A gente acaba perdendo a autoria da nossa vida. A gente acaba sendo ator, né? Autor. A gente acaba sendo ator coadjuvante da nossa vida, da nossa história, né? A gente está escrevendo a nossa história todos os dias, dia a dia, né? E aí, em vez de eu resolver uma situação, ou eu, né, fazer o que tem que ser feito, eu fico lá, ai meu Deus, né? Ai, porque a professora passou um monte de coisa, eu não vou dar conta de fazer. E ai, porque eu tô cansado, ai, porque eu não aguento mais estudar. Ai, porque essa vida é muito difícil. Ai, porque meu pai isso, porque meu pai aquilo. E esse tempo todo que você passou reclamando, você não fez nada, não produziu nada, né? E só reclamou, né? Não agiu em direção à melhora. Se tá ruim, tu faz alguma coisa pra melhorar, né? Então, por exemplo, eu acho difícil fazer, sei lá, 10 exercícios por dia. Faz 3, já é alguma coisa, né? Ó, não fiz 10, mas fiz, né? Hoje uma aluna chegou pra mim e falou assim, ó, eu não tive condições, né, realmente de te entregar o que eu precisava entregar hoje. Eu sei que o prazo é hoje, mas eu prefiro entregar segunda-feira e ganhar menos nota do que não entregar. Ponto. Nossa, uou, né? É isso, né? Não deu, não teve condições, né? Quem sou eu para julgar, né? Eu até entendo, né, baseado naquilo que foi me passado e tal, mas a pessoa não se fez de vítima, entendeu? Não, ela foi muito guerreira, isso sim, baseado em tudo que ela passou, ainda estava ali presente e se comprometeu a entregar, né, a atividade depois. Vai valer menos? Vai, é uma condição, uma consequência, né? E ela estava ciente disso. Então não se fez de vítima. Isso sim é se fazer de vencedor. Ainda que ela não pôde, não teve condições de ser um super-herói, ninguém precisa ser um super-herói, né? E fazer as coisas
vivendo como se fosse homem de ferro e não tivesse sentimentos, não tivesse, né, nenhum atrapalho, né, como se a vida fosse perfeita, né, não, mas ela tomou uma atitude que resolveu aquela situação naquele momento. Tem uma frase do Grant Cardone que diz assim que, vou colocar aí na tela a frase, que mentalidade de vítima não é para vencedores, né? Então, quando você começa a se fazer de vítima, quando você, né, vê pessoas que agem dessa forma, ou quando você se coloca nessa posição, né, de vitimização, você só vai ter malefícios, né? Assim, a gente às vezes, né, acaba tendo essa, vamos dizer, essa tendência, né, a se vitimizar, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não são todos os casos, mas isso é uma coisa recorrente, né, que pode acontecer. Quando você era pequeno, você tinha, por exemplo, pais ausentes, e de repente um belo dia você se machucava, e aí o que seu pai ia lá e fazia? Ai, que dó, coitadinho, meu querido, vem cá, o pai vai cuidar de você, né, e tal, como um bom pai, né, e às vezes nem era ausente por mal, ele estava trabalhando, né, estava tentando levar o sustento para casa e tal, enfim, mas não te dava atenção. E aí nesse momento, quando você se machucava, quando você tinha um problema, quando você, sei lá, tinha uma nota baixa, ou quando você tinha alguma coisa do tipo, a atenção vinha sobre você. Então você entendeu que, para eu ter a atenção dos outros, eu preciso me vitimizar. Porque meu pai só para olhar pra mim, minha mãe, meu tio, meu amigo, né, só me dá atenção quando eu me faço de vítima, tá? É uma situação recorrente que a gente pode trazer do passado para nossa vida, né? Aquilo fica internalizado na gente ali e acaba trazendo isso para nossa vida, né? Adulta, né? Adolescente adulta, né? Mas assim, uma coisa que a gente tem que parar para pensar, refletir, né? Se a gente traz isso à mente, se isso realmente faz sentido, né, ou não, que ninguém quer estar no lugar de vítima, né? Você pode até ajudar uma pessoa que se faz de vítima, né? Mas você não quer estar no lugar dela, porque vítima é digno de pena. E ninguém quer ser digno de pena. Então, como que a gente deveria pensar, como que a gente deveria agir, né? Pensando no, em vez de se fazer de vítima, se fazer de vencedor. Fazer algo a respeito daquela situação, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar aquela situação? Perguntas, né, de sabedoria. O que eu posso fazer com relação a essa situação? O que eu posso fazer no caso dessa aluna, né? O que eu posso fazer para resolver esse problema? Visto que tive problemas que acabaram me tirando do foco, não consegui nem ir para a aula, muito menos fazer o que a professora pediu, né? Pode ter sido culpa minha, sim, porque o trabalho foi pedido há mais de um mês e eu não me organizei. Isso é uma forma de se autorresponsabilizar, né? Ou até se organizou para fazer naquele dia e aconteceu todos esses problemas, né? Mas e como que foi a solução de resolver? Em vez de ficar, ai meu Deus, né? Porque a professora também enche a gente de coisa, porque eu dei essa vida, porque eu tenho que estudar, porque a gente é cobrado, porque a sociedade... Não! Ela foi lá e resolveu de uma forma bem simples, né? Eu entrego segunda, ainda que eu tenha menos nota, né? Que valha menos nota, mas é a forma que ela achou de resolver. Então você não precisa ser um super-herói, você resolve as situações, né? De uma forma ou de outra você sai dessa situação e não fica trazendo, né, essa questão de malefícios e de pena para você. Porque a gente tende a fazer essa sensação, a ter essa sensação de vítima e achar que isso é bom, porque a gente não se compara nunca na nossa vida com pessoas que têm menos do que a gente. Repara que a gente sempre se compara com quem é melhor. Ah, mas o fulano ele ganha mais do que eu, ou o fulano, nossa, tem uma casa melhor que a minha, tira notas melhores que a minha. Você nunca vai se comparar com um colega seu que ganha menos. Nossa, olha, né, fulano ali, ó, né, ganha menos, bacana, legal. Não é assim que funciona, né? Isso não te causa, né? Isso não vai fazer com que você tenha pena de você, né? E tenha dor, sofrimento, não. Você vai sempre se sentir mal por se comparar com pessoas que estão acima de você, né? Mas a gente tem que pensar que existem pessoas no mundo hoje, nesse exato momento, passando por problemas muito piores do que o teu, tá? Sem clichêzão. Existe sim muitas pessoas ao teu redor, gente. Às vezes falando assim, né, não posso até dar exemplo, mas situações que acontecem assim, ó, pontuais no nosso dia a dia, em que a gente vê pessoas com problemas muito maiores do que o nosso, muito maiores ao nosso lado. E muitas das vezes essas pessoas estão passando por grandes dificuldades e elas estão dando o melhor delas dentro das possibilidades que ela tem. Para concluir esse vídeo, né, eu acredito que a gente acaba se fazendo de vítima, né, em algumas situações a gente pode se fazer de vítima, quando a gente quer atenção, né, como essa situação que a gente falou da criança ali com os pais, né,
E você, adulto, né, pensando na sua vida, né, no seu dia a dia, quando você tem conteúdo, quando você é preenchido por conteúdo, quando você, né, nada de superficial, conteúdo mesmo, tem alguma coisa que você se dedica, que você estuda, por trabalho, por servir o próximo, fazer alguma coisa por outrem, né, e não pro seu próprio ego, quando você faz caridade. Eu creio firmemente que isso são formas de você não cair no vitimismo. Porque daí, quando você serve, quando você tem essa concepção de vida, quando você abre a lente, né, o prisma ali, consegue enxergar, né, ao teu redor, né, inclusive essas pessoas que estão passando por coisas piores do que você e dando o melhor que elas podem nas condições que ela tem, isso te preenche, né, e isso faz com que você não se olhe mais como uma vítima, e sim, como eu falei no começo, né, do vídeo, como vencedor. Então eu te convido hoje para ser o protagonista da sua vida, não um coadjuvante, né? Que você possa fazer o teu melhor dentro das condições que você tem, né? E não ser um super-herói, certo? Porque daí você vai estar usando todo o seu potencial, todas as suas habilidades, né? E é isso aí, a nossa luta diária, né? Pra gente não se vitimizar, porque não é inspirador estar perto de uma pessoa vítima. E você tem um potencial sim para inspirar e para agregar na vida dos outros. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Sexta-feira, beijo para todo mundo. Que você possa compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, né? Porque você já sabe, biologia, ó, não é só para você tirar uma nota, porque você não é uma nota, né? Não é para você se fazer de vítima. Biologia não é também para você passar no Enem, passar no vestibular, não só. Biologia é para a sua vida.